Olá, rapaziada, tudo bem? Vamos falar agora, começar a falar desse movimento que é um pouquinho chato, né? Porque tem muita matemática, que é o movimento harmônico simples. Então, aqui a gente tem um exemplo de um tipo de movimento harmônico. Existem outros, como o pêndulo, por exemplo, que a gente vai estudar mais para frente. Mas o oscilador, né, esse sistemazinho aí, é chamado de oscilador massa-mola horizontal, que também pode estar na vertical. Então, o que você percebe aí? Você percebe na figura número 1 que esse oscilador está na posição de equilíbrio. Então, a mola não está esticada nem comprimida e, obviamente, não faz força nenhuma em cima desse bloquinho. A partir do momento que ela é esticada até a posição número 2, vai aparecer aqui uma força, tá? E claro que essa força da mola vai estar para a esquerda. Tá para cá. Tá? E essa força, ela tem um nome especial, ela é chamada de força restauradora. Uma força restauradora é aquela que vai tentar sempre puxar o corpo para a posição de equilíbrio. Tá? Então você vê que essa força aparece para a esquerda para tentar jogar de novo o corpo para a posição 0, que é a posição de equilíbrio. Tá? Só que, claro, o corpo vai chegar aqui e vai passar lotado. E aí ele vai até a outra extremidade, aonde a mola é completamente comprimida, e aí o que acontece? A força agora vai mudar de sentido. Ela vai aparecer para a direita. Então a força restauradora ela tem essa característica. Ela muda o sentido dela de tal forma que o objetivo é sempre trazer o corpo para a posição novamente de equilíbrio. Então o MHS, o movimento harmônico simples, uma das formas de você definir um movimento harmônico simples é você falar que o movimento vai ser harmônico simples quando sob o corpo atua uma força restauradora. Tá? Como a gente vai desprezar o atrito e a resistência do ar, esse movimento aí vai ser eterno. Tá? Claro que na prática tem atrito e resistência do ar que acaba parando o corpo, a gente chama de movimento harmônico amortecido. Só que a gente não tem matemática aqui no ensino médio para poder entender um movimento harmônico amortecido. Então a gente aprende o caso mais simples, que é um caso ideal, onde não existiria atrito nem resistência do ar e o corpo ficaria oscilando para lá e para cá. Bom, algumas coisas importantes. Primeiro, o que é esse A e esse menos A? Seria a amplitude do movimento. É o quanto o corpo vai se deslocar para a direita ou para a esquerda. Tá? Então, por exemplo, se aqui for 5 centímetros, significa então que a amplitude é 5 centímetros. Ele vai andar 5 centímetros para a direita em relação ao 0 ou 5 centímetros para a esquerda em relação ao 0 lá no menos 5. Tá? Mas a amplitude não seria tudo não, a amplitude é só a metade da distância total, porque aqui ele está se deslocando 10, né? 5 aqui, daria 10 no total, mas a amplitude é só metade. Então, de 0 até a ponta direita ou de 0 até a ponta esquerda seria 5 centímetros, então a amplitude seria 5 centímetros. E claro que esse movimento é um movimento periódico, então a gente pode definir o período, que vai ser o tempo para ele completar uma oscilação. Então, se ele começou aqui, no ponto 2, o que seria uma oscilação completa? Ele ia até a ponta esquerda e depois retornar para a posição A. Ok? Então, ele saiu da posição A, foi lá até a outra extremidade e retornou para essa extremidade da onde ele partiu. Então, o tempo que ele demora para fazer isso é o período. E o que seria a frequência? Seria o número de oscilações por segundo, ou seja, o número de vezes que ele vai e volta para o mesmo lugar. Ok? Que é medida em hertz, como você conhece lá do movimento circular. Então, várias grandezas que a gente estuda no movimento circular, que também é um movimento periódico, a gente vai ver se repetir aqui, tá bom? Então esse é o iniciozinho do MHS, um grande beijo, até a próxima, tchau, tchau.